Oi, gente, tudo bom? Josilma, de Biologia. Nosso assunto hoje é sobre metabolismo energético. Existem 4 tipos: fotossíntese, quimiossíntese, respiração e fermentação. Só que nessa aula a gente vai tratar de fotossíntese e de quimiossíntese, certo? Existem 2 tipos de metabolismo. Metabolismo a gente tratou quando a gente trabalhou as características dos seres vivos, né? Não de forma aprofundada. A célula produz energia para realizar suas atividades, onde as moléculas são modificadas, quebradas ou unidas entre si, transformando-se em outra. Nos 2 tipos de metabolismo, a gente tem anabolismo e catabolismo. No anabolismo, é a união de moléculas simples formando outras complexas. A gente tem como exemplo os aminoácidos, que são os tijolinhos que formam proteínas, né? No anabolismo, a gente tem a reação de síntese. Há uma produção, certo? No catabolismo, as moléculas complexas são quebradas, formando outras mais simples. No exemplo, a gente tem o glicogênio, que, ao ser quebrado as moléculas do glicogênio, que é uma substância mais complexa, a gente vai ter como resultado a glicose. A célula, ela realiza trabalho mecânico e químico. No trabalho mecânico, a gente tem o exemplo de movimentação de cílios e flagelos, né? E no trabalho químico, a gente tem a produção de proteínas, que isso demanda energia, certo? Existem 2 tipos, porque a partir do momento que a célula está trabalhando, ela também há à disposição de energia. Existem 2 tipos de processos onde a energia é liberada para o ambiente e também absorvida do ambiente, que são as reações endergônicas e exergônicas. A reação endergônica ou endotérmica, nela há uma adição de energia no sistema a partir de uma fonte externa, né? A reação absorve a energia do ambiente. Temos como exemplo a reação fotossintética, né? Fotossíntese, que a gente vai falar daqui a pouco, em que a luz solar é a fonte de energia absorvida para que a molécula glicose, que é o açúcar, seja sintetizada, ou seja, produzida. Já na reação exergônica ou exotérmica, há liberação de energia para o ambiente. E a gente pode citar como exemplo a combustão da glicose, né? Que reage com o oxigênio do ambiente, formando água e gás carbônico, né? H2O e CO2, liberando energia na forma de calor e luz. Agora, para a obtenção dessa energia, a gente tem a participação, ou seja, para a produção dessa energia, a gente tem a participação de uma molécula chamada de ATP, que é adenosina trifosfato. A energia para a manutenção da vida provém da degradação das moléculas orgânicas, né, que o organismo utiliza como alimento. Nos seres vivos, a energia é armazenada em moléculas de ATP. Essa energia é produzida na célula pelas mitocôndrias. Se lembra das mitocôndrias que a gente estudou com uma organela citoplasmática? E lá na função dela diz o quê? Que ela produz energia. Então, essa energia, né, da célula, ela é produzida nessa organela, nas mitocôndrias. Tanto é que a mitocôndria ela é considerada a moeda energética e é armazenada nessa molécula de ATP. A função do ATP é captar a energia liberada pelas reações exergônicas e armazená-las, e posteriormente transferi-la para processos endergônicos. Outra maneira de se obter energia é por meio do transporte de elétrons, onde, nas reações químicas, as substâncias podem perder ou ganhar elétrons. No ganho, há redução quando perde, torna-se oxidada. Temos aí no caso, temos a oxirredução. A gente tem a oxirredução porque a redução e a oxidação, elas funcionam de forma acoplada,
tá certo? As duas ocorrem ao mesmo tempo. Como exemplo de oxirredução, a gente tem a formação do cloreto de sódio, NaCl. O cloreto de sódio, eu acho que vocês se lembram, né? Que é o nosso sal de cozinha. E é formado a partir do sódio elementar, um metal branco e mole e de cloro, um gás amarelo esverdeado. Nessa reação, ocorre transferência de elétron do átomo de sódio para o átomo de cloro com liberação de energia, na forma de calor, e formação de uma nova substância, o cloreto de sódio, que é o sal branco. Antes de a gente começar a fotossíntese, a gente pode falar brevemente de reações e equações químicas. Por quê? Porque todos esses processos metabólicos são os processos de transformações químicas, certo? Onde há reagentes que vão ter como resultado dessa reação os produtos, né? Então, as reações e equações químicas. Em uma reação química, os reagentes se combinam entre si para formar os produtos. A reação química pode ser expressada por uma equação química, certo? Aí aqui a gente tem uma equação química onde a queima do gás metano ocorre na presença do gás oxigênio, né? Aqui são os reagentes, certo? E vão formar na outra parte da equação, né? No segundo membro da equação, vão formar o gás carbônico, é um elemento que veio a partir da reação do gás metano e do gás oxigênio, certo? Aí vai formar o gás carbônico e a água. Aqui a gente tem uma equação química a partir de uma reação, certo? Aí a gente entra num processo metabólico chamado fotossíntese. Foto vem de luz, né? Então, síntese é produção. Então, produção da matéria orgânica a partir da energia luminosa. Então, o que seria o processo no significado seria esse que eu acabei de falar. Mas é um processo também energético, por meio do qual os vegetais, as águas e algumas bactérias utilizam a energia luminosa para produzir compostos orgânicos energéticos. A partir de moléculas inorgânicas simples, isto é, eles produzem seu próprio alimento. Por isso que são chamados de fotoautotróficos, né? Por que foto? Porque esse alimento é produzido a partir da energia luminosa, né? Que é a luz solar. E autotrófico porque são organismos que produzem seu próprio alimento. Aqui a gente tem a equação geral da fotossíntese. Essa equação descreve que as moléculas de água perdem 2 átomos de hidrogênio e se oxida, formando moléculas de gás oxigênio. Os átomos de hidrogênio são incorporados à molécula de gás carbônico por meio de uma reação, transformando-se em carboidrato, né? Ou seja, na fotossíntese é utilizado a substância inorgânica, certo? Por exemplo, a água, sais minerais, o gás carbônico, o carbono, né? Eles participam, né? Eles são os reagentes e o produto vai ser o oxigênio e os açúcares, né? Então, o amido que você consome, a glicose que você consome nos vegetais, são açúcares produzidos pela própria planta, desculpa. Etapa já a fotossíntese. A fotossíntese ela tem 2 etapas. A etapa fotoquímica ou fase clara e a etapa química ou fase escura, certo? Na etapa fotoquímica tem 2 situações, a absorção de luz, né? E o transporte de elétrons e produção de ATP. E na etapa química ou fase escura é a fixação de carbono. Para que se tenha fotossíntese, é importante o pigmento clorofila, certo? Por quê? Porque a clorofila, ela capta a energia luminosa, certo? Para a planta realizar esse processo, as algas e certas bactérias. Porém, não existe só esse pigmento que faz parte desse processo de fotossíntese, certo? Os carotenoides, que são pigmentos alaranjados e amarelados, eles também participam,
Ou seja, eles têm como função a fotoproteção, dissipa o excesso de energia luminosa, certo? E existe clorofila A, clorofila B. A luz e a clorofila é capaz de absorver comprimentos de onda, certo? Mas tem também a participação de outros pigmentos. Aqui o gráfico ele mostra o grau de absorção desse comprimento de onda. Aí a gente vai para a quimiossíntese, certo? Que algumas bactérias, certo? Produzem seu próprio alimento para sua manutenção. Né? É o processo que consiste na utilização de moléculas inorgânicas como fonte de energia. Ou seja, a partir de alguns produtos, né, como enxofre, por exemplo, né, ferro. Né? Então, essas bactérias produzem seu próprio alimento. Existe uma reação aí onde vai gerar outras substâncias. Entre as moléculas inorgânicas que esses organismos utilizam como fonte de energia, temos o sulfeto de hidrogênio, o enxofre, a amônia, o nitrito, o gás hidrogênio, o ferro, o monóxido de carbono. Exemplos de organismos que realizam quimiossíntese. Nós temos as sulfobactérias, que utilizam e oxidam sulfeto de hidrogênio. Elas reduzem moléculas de sulfeto de hidrogênio na presença do gás oxigênio, formando água, enxofre e liberando energia química na forma de ATP. Ferrobactérias, que oxidam compostos de ferro. E temos também as nitrosomas e nitrobacter, que são bactérias que oxidam nitrogênio, faz a reciclagem desse nutriente no solo, certo? Esses seres quimioautotróficos são seres que vivem em ambientes anaeróbios, ou seja, eles não necessariamente precisam do oxigênio para sobreviver, porque eles podem ser encontrados em lugares escuros, em fundos de oceanos, por exemplo, no tubo digestório de certos animais, né? Fundos de pântanos, certo? Depósito de lixo. E eles necessitam apenas de gás carbônico, água e matéria-prima para a produção de carboidratos, certo? Então, nossa aula de hoje trata de fotossíntese e quimiossíntese.